A madrugada ainda nem tinha dado sinal de vida direito quando surgiu uma notícia que deixou todo mundo ligado no Flamengo completamente surpreso. No silêncio do hotel, enquanto a delegação dormia e a cidade seguia naquele clima de Mundial de Clubes, o goleiro Matheus Cunha arrumou suas coisas, se despediu dos companheiros e embarcou de volta para o Brasil. Não houve qualquer clima de polêmica ou pressão, até porque o departamento de futebol já havia liberado o jogador. O ponto é que ele não defenderá mais o Flamengo, já que possui contrato garantido com outro clube para a próxima temporada, e por isso não faria mais sentido seguir no Mundial. A situação pegou a torcida desprevenida, especialmente por acontecer no meio de um dos momentos mais importantes do ano. Mas tudo foi tratado de forma muito natural internamente. O goleiro estava aguardando o nascimento do filho e precisava voltar. E como seu vínculo já está acertado com um novo destino, a tendência é que não volte ao elenco. Enquanto isso, em outro canto do mundo, o técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, deu declarações que rapidamente repercutiram entre os torcedores rubro-negros. Depois de um jogo da Liga dos Campeões, ele foi questionado sobre sua preferência para uma eventual final do Mundial de Clubes. A resposta veio de forma espontânea e direta. Ele disse que, podendo escolher, preferiria enfrentar o time do Pirâmides, e não o Flamengo. E não foi por desrespeito, muito pelo contrário. O treinador foi transparente ao afirmar que já conhece bem o Flamengo, que estudaram o time, que observaram de perto durante o Mundial e que reconhecem a força do elenco. Falou sobre a qualidade individual dos jogadores, sobre a experiência acumulada e sobre o peso de um treinador acostumado a partidas decisivas. A fala soou como um elogio, mas também como um aviso de que o Flamengo não é um adversário simples para ninguém. A pergunta feita a ele foi clara. Com Flamengo e Pirâmides disputando a semifinal, quem seria melhor enfrentar em uma final? Luis Henrique não titubeou e deixou claro que, se pudesse escolher, preferiria evitar o Flamengo. Ele repetiu que o elenco rubro-negro tem experiência, intensidade e poder de decisão, e que por isso seria um adversário bem mais duro numa partida valendo título mundial. É o tipo de comentário que mexe com a torcida, que valoriza o trabalho que vem sendo construído e mostra como o clube é visto entre as grandes equipes do futebol internacional. Essa movimentação de entrevistas, análises e expectativas acontece ao mesmo tempo em que o Mundial gera dúvidas nos torcedores sobre detalhes de regulamento. Muita gente estava achando que os cartões amarelos recebidos antes poderiam deixar alguns jogadores pendurados para a semifinal, ou até mesmo para uma possível final. Mas não é assim que funciona nessa competição. Cada partida é tratada como um jogo decisivo, quase como uma final isolada. Por isso, os cartões não acumulam de um jogo para o outro. O que aconteceu no Clássico Continental, por exemplo, ficou para trás. Se um jogador levou amarelo naquela partida, ele começa zerado na semifinal contra o Pirâmides. E se levar amarelo na semifinal, também começa zerado em caso de final. Isso evita injustiças, especialmente porque nem todas as equipes jogam a mesma quantidade de partidas. Time que entra direto na semifinal não pode ter vantagem de disciplina simplesmente porque não atuou antes. Por isso tudo, ninguém no Flamengo está pendurado, todo mundo está liberado e disponível para entrar em campo sem esse tipo de preocupação. Enquanto o assunto mundial fervia, outro tema sacudiu os bastidores do futebol sul-americano. A Confederação oficializou que Globo e ESPN serão as responsáveis pelas transmissões da principal competição continental entre 2027 e 2030.
Depois de algumas rodadas de negociação, essas duas emissoras foram escolhidas para assumir a cobertura do torneio, garantindo os direitos durante 4 temporadas. O anúncio movimentou bastante o ambiente esportivo, mas por aqui o foco segue sendo o Flamengo e tudo o que envolve o clube, especialmente no momento decisivo que vive. Voltando ao que interessa diretamente ao torcedor, outra pauta importante do dia envolve o interesse do Flamengo no volante argentino Santiago Souza, destaque do meio-campo do Racing. Já faz algum tempo que o departamento de futebol monitora o jogador, que chamou atenção ainda durante a fase semifinal da Libertadores. O estilo dele agrada muito. Marcador intenso, daqueles que não desiste de dividir nenhuma bola, capaz de organizar, recompor e dar ritmo ao meio-campo. E o Flamengo decidiu formalizar sua primeira investida. A proposta inicial gira em torno de 8 milhões de euros. Convertendo, isso dá algo próximo de 50 milhões de reais. O valor chegou oficialmente ao clube argentino, mas a resposta foi negativa. O Racing está pedindo 12 milhões de euros, o que sobe bastante a negociação. Mesmo assim, ninguém dentro do Flamengo trata a proposta como encerrada. O clube entende que negociação é discussão, aproximação, tentativa de construir o melhor cenário possível. Se ofereceu 8 e o Racing pediu 12, não é impossível que um meio-termo apareça. Importante reforçar que Santiago Souza seria reforço para a próxima temporada, mais especificamente para o elenco de 2026. Isso reforça ainda mais a ideia de que o Flamengo está planejando um elenco numeroso, capaz de brigar por todos os títulos com grupos distintos de jogadores em diferentes competições. A leitura atual é que o clube quer formar 3 equipes competitivas. Uma pensando na Copa do Brasil, outra focada na Libertadores e uma terceira preparada para o Campeonato Brasileiro. E um jogador com o perfil de Souza pode se encaixar em qualquer uma dessas necessidades. A possível chegada dele também coloca em discussão o futuro de outros atletas da posição. O volante Alan, que não viajou para o Mundial, pode ser negociado. Há avaliações internas de que uma transferência abriria espaço no orçamento e na construção tática do elenco, permitindo que um reforço mais jovem e com características diferentes assumisse o setor. É algo que ainda será definido, mas o interesse no jogador argentino reforça a possibilidade de mudanças. Enquanto o mercado segue quente, a delegação acompanha a movimentação no Brasil depois da saída de Matheus Cunha. O goleiro embarcou por volta de 1h30 da madrugada, num voo que deve levá-lo ao país no início da tarde. Ele está retornando para acompanhar o nascimento do filho, algo compreensível do ponto de vista humano e esportivo. Como já possui contrato acertado com o Cruzeiro a partir de 1º de janeiro, a tendência é que não volte mais ao Mundial e nem vista novamente a camisa rubro-negra. A despedida foi tranquila, respeitosa e desejando apenas o melhor para ele e para a família. Quando a manhã começou a ganhar forma no Catar, a ausência de Matheus Cunha já era percebida no ambiente do Flamengo, mas o clima seguia de absoluta normalidade. O grupo entendeu que a saída dele não mudava a preparação e que o foco continuava totalmente voltado para o desafio que se aproxima. A semifinal contra o Pirâmides promete ser uma batalha intensa, daquelas que exigem atenção total, do primeiro ao último minuto. O clima no vestiário é de concentração máxima, principalmente porque a equipe sabe que cada detalhe faz diferença em um torneio tão curto. A sensação de estar perto de algo grande move todo mundo.
desde os veteranos até quem está vivendo o Mundial pela primeira vez. A comissão técnica insiste em manter todos atentos, reforçando conceitos, ajustando posicionamento e estudando cada ângulo possível do adversário. O que se comenta internamente é que o Pirâmides pode não ter o mesmo peso midiático do Flamengo, mas é um time que vive um bom momento e que costuma aproveitar bem qualquer espaço deixado. O estilo deles exige cuidado, ainda mais num jogo único em que tudo pode mudar muito rápido. O Flamengo sabe disso. E por isso tem repetido à exaustão algumas dinâmicas que considera essenciais para assumir o controle do jogo. O ritmo intenso nas transições, a pressão coordenada para recuperar a bola logo no campo adversário e a capacidade de circular a posse sem permitir erros bobos estão entre os pontos mais trabalhados. A ideia da comissão técnica é manter a identidade do time, mas adequando a estratégia ao contexto, entendendo que semifinal de Mundial é sempre um jogo de personalidade. E é nesse clima de preparação que crescem também as conversas sobre o impacto de um possível confronto com o Paris Saint-Germain. A fala de Luiz Henrique ainda ecoa entre os torcedores, criando um combustível a mais para os jogadores, não porque provoque rivalidade, mas porque reforça a imagem de que o Flamengo é um adversário respeitado globalmente. Quando um treinador experiente assume que prefere evitar um time, isso mostra o grau de competitividade que esse time alcançou. Entre os jogadores, esse tipo de comentário costuma ser encarado de forma natural, mas não deixa de servir como um lembrete do nível que o elenco atingiu nos últimos anos. A possibilidade de um duelo contra astros internacionais empolga, mas ninguém quer atropelar etapas. A frase repetida nos bastidores é uma só: primeiro, o Pirâmides. Depois, o que tiver que ser. Nesse período que antecede a semifinal, o ambiente do Flamengo mistura tensão boa com uma dose alta de confiança. A comissão técnica tem conversado muito com o elenco, reforçando que esse tipo de competição não dá segunda chance. Há uma energia diferente no hotel, uma combinação de foco e expectativa. A torcida brasileira que viajou para o Mundial também tem contribuído para essa atmosfera, comparecendo aos treinos abertos e demonstrando apoio em todos os momentos. É um cenário que mexe com o psicológico de qualquer atleta, especialmente aqueles que nunca disputaram uma competição desse porte. O objetivo é canalizar essa energia da forma certa, sem deixar que ela atrapalhe o desempenho dentro de campo. Ao mesmo tempo, o departamento de futebol continua atento ao mercado, analisando com cuidado cada passo em relação a Santiago Souza. A postura do Racing em rejeitar a primeira proposta já era esperada. É comum que clubes tentem valorizar seus jogadores, principalmente quando sabem que há grande interesse de equipes com poder financeiro. O Flamengo mantém conversas internas sobre até onde está disposto a ir para fechar o acordo. O volante argentino agrada pela intensidade, pela forma como ocupa espaço e pela maneira como participa ativamente das fases defensiva e ofensiva. É visto como um jogador que encaixa no estilo rubro-negro e que pode elevar o nível do setor de meio-campo. O nome dele se fortalece ainda mais porque o Flamengo tem analisado alternativas para reorganizar o elenco. A possível saída de Alan, que não participa do Mundial, abre espaço para uma reformulação na posição. Existe a intenção de montar um meio-campo com mais dinamismo, mais força física e mais alternativas táticas. Essa ideia vem sendo debatida há meses. E a busca por Souza é parte desse planejamento.
A diretoria acredita que investir em jogadores mais jovens, com capacidade de adaptação e margem para crescimento, é um caminho importante para manter o time competitivo por muitos anos. Não é apenas um movimento para suprir uma saída, mas também uma estratégia de longo prazo. Enquanto isso, o elenco segue firme na caminhada do Mundial, e a ausência de Matheus Cunha é tratada com serenidade. Os jogadores entendem o lado pessoal e profissional da decisão dele. E a relação sempre foi construída com respeito. Ele se despediu desejando sorte aos companheiros, e a recíproca foi imediata. Agora o grupo conta apenas com os goleiros que estão presentes no Catar, que seguem o ritmo normal de preparação. A comissão técnica não demonstra qualquer preocupação com isso, já que o planejamento contemplava diferentes cenários. O foco total é nos treinos, nas análises do adversário e nas simulações de possíveis mudanças que podem ocorrer durante o jogo. Os trabalhos táticos são observados de perto por todos. E há um consenso de que a semifinal pode exigir bastante equilíbrio emocional. A equipe precisa controlar a ansiedade para não ceder espaços e, ao mesmo tempo, impor seu jogo com autoridade. A ideia é entrar em campo com intensidade, mas sem se precipitar. Correr riscos calculados, entender o momento certo de acelerar, reconhecer quando é melhor cadenciar e valorizar a posse. O Flamengo quer assumir o protagonismo do jogo, mas entende que é fundamental não se expor de maneira desnecessária. Qualquer deslize pode custar caro em um torneio tão curto, e esse entendimento está sendo reforçado a cada dia. Outro ponto que vem sendo trabalhado é a bola parada, que pode ser decisiva em jogos equilibrados. A comissão técnica tem treinado variações ofensivas e defensivas, estudando como o Pirâmides costuma se comportar nessas situações. A equipe adversária tem uma bola aérea forte, e isso exige atenção especial. Ao mesmo tempo, o Flamengo quer aproveitar sua própria qualidade nesse tipo de jogada, onde jogadores experientes podem fazer diferença. Detalhes como posicionamento, sincronia nos bloqueios e leitura de trajetória da bola estão sendo repetidos de forma intensa, buscando reduzir qualquer margem de erro. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O clima nos bastidores do futebol internacional ferveu após o confronto que colocou frente a frente Flamengo e Cruz Azul. A derrota por 2-1 do time mexicano não passou despercebida, mas o que realmente chamou a atenção foi a reação explosiva do técnico Nicolás Ricardo Larcamón. O treinador argentino, conhecido por sua postura calma e estratégica, não conteve a indignação e foi categórico em suas declarações. Fomos roubados aqui. A frase, carregada de frustração, rapidamente se espalhou nas redes sociais, gerando um verdadeiro burburinho entre torcedores, jornalistas e especialistas do futebol. Fontes próximas à equipe indicam que Larcamón estava especialmente irritado com decisões de arbitragem que teriam influenciado diretamente o desenrolar do jogo. A tensão em campo, segundo relatos, foi sentida desde os primeiros minutos, com a equipe do Cruz Azul tentando impor seu ritmo, mas constantemente freada por marcações polêmicas e faltas não assinaladas. Entre jogadores e comissão técnica, comenta-se que o argentino chegou a questionar algumas atitudes do árbitro em tom bastante acalorado, algo que não é comum na sua carreira.
Entre os fãs do Flamengo, o burburinho também tomou conta das conversas. Enquanto alguns consideram que a vitória foi justa, outros reconhecem que a contestação de Larcamón pode ter um fundo de verdade, levantando novamente a velha discussão sobre a influência da arbitragem em partidas decisivas. Nos bastidores, circulam rumores de que a diretoria do Cruz Azul deve enviar uma nota oficial solicitando uma análise do jogo, algo que poderia provocar ainda mais repercussão internacional. O episódio também reacendeu debates sobre a competitividade da Liga MX em comparação com o futebol sul-americano. Analistas sugerem que a postura firme de Larcamón pode ser uma estratégia para proteger seu elenco e manter a moral do time elevada, enquanto outros apontam que a explosão do técnico pode gerar tensões internas e pressões externas que afetem o desempenho em partidas futuras. O burburinho gerado pela declaração de Larcamón não se limita apenas aos meios de comunicação. Torcedores de ambos os lados discutem incansavelmente sobre os lances polêmicos, criando uma narrativa quase cinematográfica do que teria sido um jogo de revanche. Em meio a tudo isso, o argentino parece determinado a não deixar passar batido o que considera injustiças dentro de campo, mantendo viva a chama da controvérsia e deixando o mundo do futebol atento aos próximos capítulos dessa história ainda longe de ser resolvida. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!